E está começando mais um Comentando no QG do Dólar. E hoje eu tô vindo aí pra gente conversar um pouco sobre algo bem interessante pro público em geral, que é treta. Eu sou o seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje o nosso assunto é basicamente toda a treta que deu entre o Crunchyroll e os fansubs. Eu vou ser biscoiteiro, sim. Vou dar meus 5 minutos de palavra, sim. E eu acho que cabe mais um áudio do que um texto, apesar de eu conseguir me expressar melhor em texto. Mas vamos lá. Como todos devem saber, se não souber, abaixo estará os links dos textos, né, da Mara. Eu não vou pegar os prints dos caras, porque eu acho assim que o texto dela sintetiza bem a ideia do Mara do mais do jeito meu. O que aconteceu foi que nessa semana o pessoal do Crunchyroll, na semana que passou na realidade, porque nós estamos gravando isso no dia 3 de fevereiro, no final do mês de janeiro, começo de fevereiro, aí pipocou do Crunch e ler assim, intimar alguns sites que pegavam conteúdo do Crunch, tanto em legendas quanto animes dublados, e fez o pessoal fechar os sites. Até aí isso surgiu uma euforia, a galera ficou brava, porque o Crunch é pago e tal, e foi um erro desgraçado, e assim, até então eu dava uma razão muito forte pro Crunch, eu olhava e falava ok, tal, só que eu achava uma atitude meio desmedida, uma vez que no passado, acho que isso aconteceu também com a JBC de ter sites com conteúdo que originalmente é licenciado dela, ela pagou e ela foi lá e pediu pro cara retirar do site o conteúdo que era exclusivamente dela, e sem estresse. No caso do Crunch, ele foi lá e pediu pro site, simplesmente fez o cara tirar o domínio do ar, ou o domínio redirecionar pro site deles. Porém, ontem, se não me falha a memória, dia 2, subiu um comentário do pessoal da Punch Fansub, sim, eu vou falar o nome do site, informando que entraram num acordo com o pessoal da Crunch para que eles fechassem o site por um fim de semana e na segunda-feira retornassem sem os conteúdos do Crunch. Ponto. E aí que entra o motivo de eu realmente querer dar meus 5 minutos aqui de palhinha, que é o que? Eu já entrei no site do Crunch, já acessei, ainda não sou assinante, até porque eles não têm animes que eu tenho interesse, e lá no americano tem, por exemplo, Vanguard. Então, como ele não tem Vanguard, não tem Buddy Fight, o que eles têm é pouquíssima coisa que eu assisto, então pra mim não compensa pagar o dinheiro da assinatura. Opinião minha. Paulicari, expressamente. Paulicari não, Paulo Raposo. A minha opinião não reflete na opinião de toda a equipe do Dólares e nem de conhecidos, é a minha opinião propriamente dita. Até porque eu conheço gente da própria equipe, que é a minha revisora, a Bruna, ela tem assinatura do Crunch e ela gosta bastante. Pra ela ajuda, pra mim não tanto. E eu já falei isso abertamente no próprio stand do Crunch, uma vez que perguntaram pra mim da assinatura. Isso foi no Anime Friends, eu falei que o dia que colocarem Vanguard e Buddy Fight eu assino. Fica a dica, Crunch. Então assim, compreendo o lado do Crunch, não tiro a razão dele, só que assim, na minha humilde opinião, faltou diálogo. Faltou diálogo porque o mesmo procedimento que eles fizeram com a Punch, eles podiam ter feito com todos os outros sites. Ah, Paulo, mas assim, alguém vai surgir e vai falar isso, com certeza. Ah, Paulo, mas eles não podiam, eles estão errado. Eu não falei que está certo, eu simplesmente falei que faltou diálogo. Eles poderiam ter chegado pro pessoal e falado, gente, vocês têm X tempo, tira, por lei eu tô respaldado, porque direitos autorais, o direito é meu, eu comprei. Sem drama, o site provavelmente não ia falar, bater o pé e falar que não ia fazer. Porém, você ir lá e agir de modo arbitrário, fazendo o site saírem do ar ou redirecionando para sua página e chegar num fansub e você conversar com o fansub, isso prova que você ainda não tem o amadurecimento ou a maturidade de um diálogo ainda com esse público. E isso gera um problema, porque tem muita gente que tá reclamando que, por exemplo, Anime Visions, que foi um dos sites que saíram, ele tinha um acervo muito grande de coisas antigas. E você perde essas coisas antigas tudo em demérito de, 40, 50 séries que o Crunch tem. Entendeu? Ou seja, você tem um problema que ele é muito grande. E sem contar que assim, nós temos um site que ele tem muitos animes, ele tem um catálogo interessantíssimo, eu não vou falar que não tem, porque tem. Só que ele tem alguns problemas que ele precisa melhorar também. E aí eu vou entrar num ponto que eles estão certos em pedir direitos autorais, só que se a intenção é pedir os direitos autorais e tu falar assim, poxa, agora que nós pedimos, os direitos voltaram pra gente, no caso dos dublados, por exemplo, que são muito exclusivos de lá, agora o pessoal vai tentar assinar assim. Eu tenho uma notícia que a qualidade, ela tem que estar proporcional muitas vezes ao que o pessoal quer pagar. Tem gente que não acha justo pagar, tem gente também que não acha justo esperar uma semana para ver o anime uma semana a mais. Não vou entrar muito nesse mérito, adoraria entrar nesse mérito, só que se eu for entrar vai ficar um negócio gigantesco. Mas pra resumir, eu tenho algumas dicas nesse ponto, porque assim, é proporcional. Se você quer puxar essa galera que viu o fansub, a dica que eu te dou é, primeiro, eu vou dar algumas dicas com base no que eu lembro do que eu vi no site. Isso não vai fazer muito tempo, faz no máximo aí 3 meses. Primeiro de tudo,
põe a sinopse em português, pelo amor de Jesus Cristo. Eu entrei no site, as sinopses dos animes que eu fui olhar, elas estavam em inglês. Primeiro ponto é esse. Eu não vou entrar no mérito de, mas tem que colocar um lá, offline, que eu também acho que ajudaria muito. Porque aí eu vou entrar na gigante do streaming, porque eu também vi esse comentário aí de todo mundo exalta a Netflix, mas o Crunchyroll é totalmente esquecido. Porque a Netflix, ela oferece um serviço para o seu cliente que ele, olha, muitas vezes ele acha mais vantagem ter o serviço da Netflix do que ter um baixado. E os fatores são, você tem uns planos que muitas vezes são caros, porque sim, o plano para 4 TVs, o mais caro deles, se não falei, a última vez que eu vi tava 50 conto. Só que é 50 reais que são muito bem investidos, porque você tem 4 telas, você pode colocar outros usuários, você pode baixar. A interface ela é extremamente intuitiva, é bonita, te recomendo o que você quer ver e é algo bem bacana. Paulo, mas se eu não assinar eu vou ver, se eu não assinar eu não consigo ver de graça. Mas cara, se você for procurar, fazer uma pesquisa de boca a boca, você vai ver que boa parte da população, pra não dizer todo mundo, tem um Netflix ou tem alguém que empresta Netflix. Paulo, mas isso não ajuda. A Netflix, ela vai ter horas vistas, entendeu? Bom ou ruim, aí já não cabe a nós, aí cabe a empresa entrar aqui em demérito e comentar. Mas assim, são pequenos pontos que a Netflix tem, coisas que chamam a atenção do consumidor. O Crunchy, ele tem algumas coisas interessantes, sim. Só que, por exemplo, a interface pra mim ela não é uma interface tão atraente. Pra procurar certos animes é muito complicado. Os próprios sinopses em inglês não ajudam, em alguns casos. Então, e fora que se você for ver o gratuito, tem mais propaganda que vídeo do YouTube. Então, por exemplo, se você me lança um Vanguard lá e eu quero assistir lá sem pagar, eu ia ter que assistir uma semana depois, ainda ter que ver mais propaganda do que eu vejo no canal oficial do YouTube da série com legendas em inglês. Ou seja, são N pontos que a gente sabe que não são culpa deles, mas que você pode às vezes olhar e falar, putz, ao invés de eu colocar, 5 propagandas, 6, vamos colocar umas 2 a menos e vamos colocar bem espaçadinho pro pessoal conseguir assistir, conseguir aproveitar o anime e até mesmo no final a gente coloca muito. Quer ver mais? Tal. Putz, Paulo, mas os episódios mais recentes só saem uma semana depois. Talvez fazer igual a Jump a Shueisha fez, né, no aplicativo, no Manga Plus. Faz lá qualquer coisa, se for uma série muito longa, faz um esquema igual eles. Coloca os primeiros episódios, depois os mais recentes, mas sempre colocando uma data pra você tirar um dos mais recentes, entendeu? Isso ajuda você a puxar o público. Minha humilde opinião, no caso agora pra você pegar esse público que você pedir, dos sites que acessavam esses sites que baixavam, e pedir. Mas eu acho que o meu principal ponto é mais a questão do diálogo, porque sim, a minha defesa ela ia ser mais extensa, eu ia comentar ele mais outros pontos, só que o que me pegou mais foi justamente o diálogo com o fansub esse que muitos acham horrível e que comentam, se aí já é a galera que comenta, não sou eu que estou falando, eu li na Interwebs, que pega até mesmo, também era um dos que pegava a legenda do Crunch, porque o Crunch tava mirando justamente quem tava pegando a legenda deles, e tá pegando os animes dublados, então assim, também era um fansub que pegava, e com ele simplesmente pegou o diálogo. Com todos os outros, pegou basicamente o ou você tira ou você tira. Então, é meio desnivelado, é meio parcial e é meio injusto. Não estou dizendo legalmente falando, estou falando que é injusto pelo diálogo ter sido intimação, vamos colocar assim, e com o fansub eles terem ido lá e falado, então, parça, vamos bater um papo aqui, vamos trocar uma ideia, vamos ter uma boquinha aqui. Então, a gente tem o direito, vocês estão com nossas séries, então tira, entendeu? Foi um negócio mais conversado com eles do que com os sites, que às vezes tem um acervo gigantesco de anime e que de certa forma ajuda, vamos colocar assim, ajuda várias aspas, a proliferação de mais gente conhecendo obras mais antigas, etc, até mesmo às vezes motivando as empresas a procurar essas obras antigas. Então assim, um negócio que é complicado, é um assunto que eu já comentei isso referente a isso, a scans. Eu acho que assim, o direito é sempre da empresa, a empresa sempre está no direito dela, desde que ela também saiba utilizar essa argumentação da melhor maneira. Do contrário, ela tá certa, mas ela consegue ser uma empresa babaca, tá? Isso provavelmente vai queimar muito meu filme com o pessoal da Crunchy se eles ouvirem isso, e talvez me gere uma porrada de hate. Mas meu ponto de vista é, legalmente falando, eles estão certo, porém eles agiram de uma forma que eu, como uma pessoa que tá aos poucos cada vez mais tentando analisar o mercado de uma forma geral, eu começo a achar essa uma forma muito bronca, uma forma muito agora. E mais pra frente isso pode ou não pode gerar uma relação muito legal, entendeu? Pode render um debate e te coloca
em evidência, né, como um streaming em evidência, mas como um streaming por uma polêmica, e não porque, putz, ele foi lá, conversou com a galera tirou os animes dele, mas ainda assim ele conseguiu manter um diálogo, conseguiu manter tudo nos eixos. Quando você faz isso, você começa a mostrar que realmente você quer lutar contra a pirataria, mas você tá fazendo isso literalmente metendo os dois pés na porta. Sendo que às vezes você bater, entrar e conversar com a galera e arrumar a casa de uma forma mais tranquila ajuda mais, entendeu? Compreendam que eu não estou falando que o Crunchy está errado, eu já evidenciei isso umas 3 vezes, mas é sempre bom deixar isso mastigado. Eu não estou falando que eles estão errados, eles estão certos em pedirem pra galera tirar o conteúdo deles. Porém, pedir pra galera fechar o site pelo simples, você tem conteúdo meu, e chegar pra um fã sub, que daqui a 2 temporadas talvez volte a pegar conteúdo deles, na maior cara de pau, e simplesmente no fansub você conversa, mas com o pessoal você já com os 2 pés no peito, tipo, é meio complicado, entendeu? Isso é basicamente o meu ponto de vista, claro. Já disse isso e volto a evidenciar. Sim, Crunchy, não odeio vocês estão de parabéns por N iniciativas como o Crunchyroll TV. Então, de parabéns por dublar os animes que vocês têm licença. Apesar de, assim, se você olhar no ANN lá atrás, quando o pessoal da Crunchy separou da Funimation, lá tem uma lista com todos os animes que serão dublados em inglês e, consequentemente, se você analisar, boa parte disso está sendo dublado em português, ou seja, aquela lista provavelmente tudo vai ser dublado em português. Mas, assim, eu aplaudo o Crunchy pela iniciativa de iniciativas, mas nesse caso vocês têm um erro e um acerto junto. O erro de não ter agido de forma igualitária com todos, porém um acerto de terem recorrido à lei. Então, assim, dessa vez eu não consigo nem parabenizar e nem falar, ok, eu só consigo falar, vamos ver os próximos capítulos, porque ficou complicado. É complicado eu falar algo porque eu vejo meios legais, mas eu também já vejo meios legais, entendeu? Porém, vou dar o exemplo dos mangás. Eu li online, agora eu tô lendo só pelo Manga Plus. Sim, estou fazendo propaganda do Manga Plus. Baixem, se vocês quiserem até deixo o link aí embaixo. Mas baixem o Manga Plus porque é um aplicativo bem legal e te ajuda a treinar inglês. Eu tava lendo Black Clover antes de gravar isso. Então, galera, é isso. Assim, eu sei que eu falei mais do que o normal, mas deixe nos comentários, me diz o que vocês acham desse debate. Se vocês estão ouvindo pelo Spotify, dá um page view pra nós aí. Acesse o site, não, dollars.com.br, e deixe nos comentários, porque assim, eu realmente quero muito a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acham referente a toda essa treta. E eu vou encaminhar pra algumas pessoas também darem uma ouvida nisso. Se eu encaminhar isso, também deixa o seu comentário referente a toda essa treta, porque assim, do meu ponto de vista, legalmente eles estão certos, mas o de caminho podia ter sido outro. Mas enfim, galera, é isso. Um abraço, tchau.